Bom dia, pessoal. Quero agradecer a presença de todos no nosso tema número 2, sobre carência, qualidade segurado e período de graça. Nossa oportunidade de um estudo semanal de iniciação previdenciária, de reciclagem, e para a gente ter um material de pesquisa inicial sobre os temas, né? Para poder se preparar, proteger o nosso direito previdenciário, dos nossos familiares e dos nossos clientes, tá? Bom, então vamos lá. Semana passada nós conversamos sobre os segurados e dependentes do regime geral de previdência social e hoje o tema vamos começar com a carência, né? O que seria a carência no regime geral de previdência social? A carência, ela tem um conceito que eu costumo repetir bastante para as pessoas, de que o INSS, ele é o seguro social. E como qualquer outro contrato de seguro, ele exige primeiro o pagamento para depois ter a cobertura quando chegar o sinistro, entre aspas, né? Que seria o evento da idade ou da incapacidade por conta de uma doença, um acidente, quando o pilar financeiro vem a faltar para a família, né? E aí os dependentes podem receber a pensão por morte. Nos casos também de parto, adoção, guarda judicial, auxílio reclusão, essas são as coberturas previdenciárias e para isso tem a carência. Então, a carência é a quantidade mínima de recolhimentos de contribuições que esse segurado precisa para se habilitar à cobertura previdenciária, para ter acesso, para ter direito a receber esse benefício. Esse é o conceito do artigo 26, né, do decreto. E por que a gente tem utilizado muito o decreto, né, o regulamento da Previdência Social nesses mapas mentais e para a gente conversar? Por quê? A Previdência Social, né, o regime geral de Previdência Social, ele vem da Constituição. Então, nós temos a Constituição e a Lei de Benefícios. Mas, via de regra, o INSS, o Conselho de Recursos e até mesmo o Judiciário, eles se fundamentam mais em quê para decidir, para analisar esse pedido de benefício? No decreto que regulamenta. Então, qual a prioridade sempre quando você for fazer um pedido de benefício? A Constituição, o decreto, a IN, que é a norma interna do INSS, e a lei de benefícios. Ainda mais no caso de recurso da segunda instância administrativa, é sempre priorizado o decreto. Já o artigo 29, ele estipula quais são os prazos, né, para ter acesso à cobertura, quais são os períodos de carência a serem cumpridos. E estão aqui, deixei aqui, né, o artigo, são 12 contribuições para benefício por incapacidade, para aposentadoria tem aquela regra geral dos 180 meses, que é equivalente a 15 anos. Para o salário maternidade, são 10 contribuições mensais, só que essa questão das 10 contribuições mensais, a gente depara no julgamento da ADI da semana passada, tá? Pelo STF. Então, isso aqui a gente vai acompanhar como vai ficar, quando que essas ADIs vão ter validade, porque alterou, né, em relação à carência para contribuinte individual para ter acesso a esse salário maternidade. Mas isso a gente volta a conversar em breve. Assim que ficar tudo decidido, tiver o acórdão, tiver a validade, a gente volta nesse assunto. E o auxílio reclusão, que são 24 meses, tá? No período mínimo da carência, para ter acesso a esse benefício. Por que isso é importante? Eu vou utilizar um exemplo do atendimento nosso aqui no escritório. Quando alguém faz contato, eu quero me aposentar. Eu mando, olá, tudo bem? Como podemos ajudar? Olha, para te ajudar, para saber como direcionar o seu caso, como entender melhor,
Você pode me passar a sua idade, mais ou menos, quanto tempo de contribuição? Por quê? Se a pessoa disser, ah, não, eu tenho só 10 anos, então a gente já sabe, faltam pelo menos 5 anos da carência. E qual a sua idade? Ah, não, mas eu tenho 66 anos. Aí a gente já parte para outra pergunta. Você mora com quem? Porque talvez não seja o caso de uma aposentadoria, pode ser um caso de um BPC para idoso, né? Ah, eu quero receber um salário maternidade, mas você já trabalhou registrado? Já estava recolhendo, né? E aí, ah, eu sofri um acidente, fui atropelado, quero receber um benefício do INSS que eu tô com a perna machucada. Trabalha registrado, paga o carnê, paga quanto tempo? Para quê? Para a gente colocar, criar um raciocínio como se fosse uma tabelinha desses requisitos para os benefícios. E com isso a gente vai conduzindo e abrindo como se fosse um leque, né? Abrindo várias portas para direcionar esse atendimento, essa análise para esse cliente. Então, essa é a importância de saber esse conceito da carência e a quantidade mínima. Eu tenho várias tabelinhas aqui no escritório e agora a gente está trocando as tabelinhas por esses mapas mentais. Dá para você pegar o PDF, imprimir A3, fica bem bacana para ler, fica bem legível. E aí vai atendendo o cliente, já vai direcionando, vai criando um checklist mesmo para o dia a dia. Então, aqui nós falamos da contagem mínima, agora o que não precisa do cumprimento de carência. A pensão por morte, ela não tem exigência da carência. Ela precisa que comprove a qualidade de segurado, que é o quê? O vínculo ativo com o INSS, por estar realizando contribuições. Ah, mas a pensão por morte eu já vi na lei que tem algo sobre 24 meses, 18 meses, sim. 24 meses para comprovar a união estável, a dependência econômica. E se quem faleceu não tivesse no mínimo 18 recolhimentos, a pensão por morte ela é paga somente durante 4 meses para os dependentes desse segurado que veio a falecer. Então, a pensão por morte ela não tem carência, é uma regra diferente, tá? O salário família também não tem exigência de carência, e o auxílio acidente. O auxílio acidente é aquele que é a indenização da sequela, não é o benefício por incapacidade contínua. Como ele se enquadra nessa terceira opção, que é o benefício, né, envolvendo incapacidade, né, ou sequela da incapacidade por acidente de qualquer natureza, então não tem essa exigência de carência também. O salário maternidade para quem é empregada, ou seja, para quem tem um vínculo com o empregador, não é a pessoa que recolhe de forma independente, como individual e facultativo, e as pessoas enquadradas nessas doenças graves daquele rol que é elencado pelo Ministério do Trabalho, né? Aqui nós tivemos uma atualização em relação a essas doenças graves nos últimos um ano, mais ou menos, né? Que incluiu o abdômen agudo cirúrgico e o acidente vascular encefálico agudo. O que é esse AVE? Na verdade, é AVE e AVC. É quando a pessoa sofre um derrame, na linguagem mais popular, e nesse momento já que ela sofreu, ela teve esse diagnóstico, ela foi socorrida, dali já se percebe que ficou uma sequela. Tem gente que fica com sequela de fala, sequela de paralisia de membro, sequela de um lado do corpo. Então, o AVC, sempre que ele deixar já uma sequela inicial, afasta a carência mínima para esse benefício por incapacidade, para essa cobertura previdenciária, tá? Então, essa é a parte da carência. Ah, mas vamos supor, que a Grazi atenda alguém aí, essa pessoa trabalhou durante 8 anos registrado
E depois, durante 5 anos, não fez nenhum recolhimento, já tinha perdido o vínculo com o INSS, não pagou o carnê, e aí essa pessoa procura e fala assim: olha, é, eu preciso passar por uma cirurgia e eu quero saber como é que eu volto. Não é uma cirurgia de emergência, não é nada que afete tanto o dia a dia da pessoa, e ela pode se programar para operar mais para frente, mas quer manter, quer ter a cobertura do INSS, caso fique com algum problema e precise de um tempo maior para recuperação. Essa pessoa ela pode voltar a contribuir, seja facultativo, comprovando a atividade, né? O contribuinte individual, autônomo, empresário. Quando que recupera essa qualidade de segurado? Qual a carência mínima quando volta para o sistema previdenciário? Metade do período que era exigido inicialmente. Então, vamos supor, quer se habilitar para um benefício por incapacidade, para um auxílio-doença. A carência inicial são 12 meses. Então, a partir do sexto pagamento, essa pessoa volta a ter a cobertura do INSS. Essa contagem do reingresso, ela só não faz diferença para aposentadoria, por idade, tempo de contribuição especial, porque as aposentadorias não exigem o vínculo ativo, né, a qualidade de segurado, mas os outros benefícios que estão aqui tem a quantidade mínima, né? Os outros benefícios do artigo 29, sim, precisa cumprir essa carência para se habilitar ao benefício, tá? Falamos do reingresso, agora a qualidade de segurado. Qualidade de segurado é algo que a gente debate muito, né? Sempre tá questionando, e é uma dificuldade de conceito das pessoas. Essa semana eu atendi uma viúva, nós trabalhamos a pensão por morte dela na época da pandemia. O esposo dela já era nosso cliente, e eu me recordo que na época de pedir, fazer o pedido do benefício dele de aposentadoria, nós fizemos análise previdenciária dela, porque ela tinha perdido a qualidade de segurado, que ele tinha interesse em voltar a contribuir para que ela se aposentasse aos 60, não seria 62, seria 2019 para cá são 5, mais. Ela poderia se aposentar com 62, só que ele faleceu em 2020, ele não conseguiu fazer os recolhimentos para ela não teve organização para isso, e ela me procurou essa semana e ela falou assim: como assim eu não vou me aposentar aos 62? Ela está com 56. Falei: olha, você só tem 5 anos de recolhimento, precisa voltar a contribuir para completar os 180 meses e pedir aposentadoria. Mas como que eu não tenho qualidade segurada? Como que eu não tenho vínculo com o INSS? Eu já fiz pagamentos. Falei: bem, passado o período sem contribuir, você perde essa qualidade segurada, tá? É a mesma coisa que um seguro. Você faz o seguro do seu carro ou da sua casa, ou um seguro de vida, por determinado período, normalmente é de 1 ano. Tem as exceções, que você pode contratar um seguro por uma semana, por um mês, por 6 meses, mas via de regra, esse seguro tem validade de 1 ano. Quando ele encerra, se não tiver renovação, acabou. O seguro do seu carro venceu dia 5 de março e você não renovou, hoje é dia 27 de março. Então, se o seu carro for roubado, furtado, for batido, não vai ter essa cobertura do seguro, porque parou de recolher, perdeu esse vínculo. Então, a qualidade de segurado nada mais é do que o vínculo ativo por quem faz regulares, né, frequentes recolhimentos ao INSS, tá? Aí aqui eu deixei o lembrete que a qualidade segurada ela não é exigida para os benefícios programados, que são as aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial, porque aí a regra é diferente. Quem mantém essa qualidade segurada? Manutenção. Quem está fazendo os recolhimentos mensais, seja porque é um empregado sob o regime CLT,
ou por quem trabalha de forma independente, o empresário, o autônomo, o profissional liberal e quem não tem atividade nenhuma, não trabalho. Hoje eu vou ficar 3 anos sem nenhuma atividade, só estudando, cuidando da minha casa. O que eu posso fazer? Pode recolher como segurado facultativo, que foi o que a gente conversou na semana passada, que é a pessoa que não tem nenhuma atividade que gera renda, mas deseja manter o vínculo ativo com o INSS, se ficar doente, se sofrer um acidente, se vir a faltar, e também para ir fazendo a sua poupança para a futura aposentadoria. Então, manutenção, mantenha o vínculo ativo com o INSS, quem tem os recolhimentos mensais. Só que diferente do contrato de seguro comercial, que a gente falou sobre casa, carro, vida, o INSS, né, o Regime Geral de Previdência, ele é muito legal. Ele te dá uma chance para manter esse vínculo ativo, mesmo para quem não está recolhendo por um curto período. Ou seja, foi demitido dia 20 de março. Vai receber o seu seguro-desemprego, acabou o seguro-desemprego, começa a contar o período de graça, que é o intervalo que, mesmo sem recolhimentos, mantém a cobertura do INSS. Esse período ele vai de 6 meses até 36 meses, dependendo da condição dessa pessoa. Quem é o facultativo? O facultativo está aqui, ó, no inciso 6 do artigo 13. O facultativo parou. A dona de casa fala: não, eu vou fazer meus recolhimentos, mas agora as contas de casa ficaram apertadas, minha família não consegue me ajudar com isso. Quanto tempo a dona de casa, o estudante, pode ficar sem recolher e não perder esse vínculo com o INSS? Durante 6 meses. Aqui, segurado facultativo. Qual é a regra geral dessa cobertura do INSS? Até 12 meses. Encerrou o contrato de trabalho, encerrou em março. Recebeu o seguro-desemprego. Do dia seguinte ao seguro-desemprego, mantém essa cobertura por 12 meses. Ah, mas essa pessoa, ela tinha mais de 10 anos de recolhimento, mais de 120 meses de pagamento ao INSS. Então, prorroga para 24 meses. Não, essa pessoa, ele estava preso, e quando foi preso, tinha a qualidade de segurado, tinha o vínculo ativo com o INSS. Então, foi solto, mantém por 12 meses. Quem serve o exército, né? Os rapazes aí com os 18 anos, acabou o serviço militar, né? Mantém essa cobertura por até 3 meses após o encerramento desse vínculo com o serviço militar. O que não mantém qualidade de segurado? O auxílio acidente, tá? Não mantém qualidade de segurado, não conta para aposentadoria, não conta como carência. E o recebimento de pensão por morte também não mantém, não dá direito à qualidade de segurado, ao período de graça. Então, o que a gente orienta sempre? Encerrou o contrato de trabalho, pega a calculadora e começa a prestar atenção para ver quando encerra esse período de graça, quando encerra essa cobertura do INSS. Não, eu encerrei minha empresa, eu fechei meu escritório, eu não vou mais atuar na profissão. Durante quanto tempo tem a cobertura? Até 12 meses. E começa a contar quanto tempo ainda mantém essa cobertura do INSS, mantém a qualidade segurada em período de graça. Como é que é contado esse período do fim do período de graça? Vamos supor que foi demitido 20 de março de 2023. Então, completaria os 12 meses
agora 20 de março, certo? Então, essa pessoa até 20 de março deste ano teria cobertura do INSS. Esse cidadão precisaria voltar a contribuir referente ao mês de abril. Quando que vence a contribuição do mês de abril? Em maio. Então, em tese, teria até o dia 15 de maio para fazer o recolhimento. Perde a qualidade de segurado no dia seguinte ao prazo final para recolher essa guia, essa contribuição, sem perder a qualidade de segurado. E isso salva muita pensão por morte. E também precisa prestar atenção no momento de fazer esse cálculo, porque se o dia de recolher a guia cair num sábado ou domingo, prorroga para o próximo dia útil o pagamento. Então, se o dia 15 for no sábado, 16 é domingo, pode recolher até o dia 17. Só vai perder a qualidade segurado no dia 18, que é a terça-feira. Tá bom? Continuando. Aqui cadê a Verônica? Vamos responder a nossa dúvida final da semana passada, que eu deixei aí para todo mundo quem assistiu da semana passada, nosso tema número 1, foi em relação aos efeitos da inscrição e filiação tardia, né? A inscrição é o ato de se cadastrar no INSS, de se formalizar, de ter um número de inscrição para fazer os recolhimentos, né? E a filiação é a atividade, né? O exercício profissional de algo que te enquadre como segurado contribuinte do INSS. E aí a gente ficou com uma dúvida aqui no ar para conversar sobre os efeitos. A filiação é o ato da pessoa exercer uma atividade. Então, se essa pessoa demorar para fazer sua filiação, para exercer alguma atividade, ou seja, não é contribuinte obrigatório, não vai produzir efeito nenhum, tá? Vai demorar mais para contar esse período. Por quê? Se a pessoa não exerceu nenhuma atividade, não se filiou, então não tem vínculo com o INSS, não gera não tem um fato gerador com a Previdência. Já a inscrição, que é o ato formal de se registrar, ter um número de NIT, que é o número de identificação do trabalhador, isso interfere diretamente na contagem da carência. Por quê? A carência, ela tem os prazos para começar a sua contagem. Tem o artigo 28 do decreto, né? O decreto é perfeito para quem gosta de estudar, gosta de fundamentar suas petições administrativas e judiciais, e também parecer para cliente, elenca quando começa a contar a carência para cada tipo de segurado do INSS. Aí eu aproveitei esse post aqui do Dr. Marcos Aurélio, lá de Aracaju, e falei para ele: Marcos, adorei o seu texto aqui, traduzindo o artigo 28 para a gente. Posso usar? Vou colocar os créditos. E aí ele falou: pode. Então, tá aqui o Instagram dele. Ele entende muito de BPC, ele é um parceiro sensacional. Vou recomendar já para todo mundo começar a seguir, interagir com ele. E aí, o artigo 28 fala para quando começa a contar a carência. O empregado, aqui está empregador, gente, mas é empregado, tá? Eu vou corrigir no PDF que vai para vocês. Empregado ou trabalhador avulso. Quem é o empregado trabalhador avulso? O cidadão que trabalha para alguém, seguindo aquele conceito de empregado, né? O trabalhador CLT ou o avulso, que é vinculado a um órgão de classe, ao sindicato da categoria. Então, quando começa a contar a carência? A partir do momento que ele começa a exercer a sua atividade. Mas o recolhimento, o registro na carteira de trabalho, ele foi retroativo. Sim, mas tem provas de que ele é retroativo e o dia que foi anotado é exatamente aquele do começo do trabalho? Tem.
Então, começa a contar a carência. O problema maior que a gente encontra é do pessoal que é individual e facultativo, que é quem recolhe o carnê ou recolhe o prolabore. A carência começa a contar a partir do primeiro recolhimento em dia. Então, vamos supor, vamos supor que eu nunca paguei INSS na minha vida. Nunca tive um recolhimento. E amanhã eu escorrego na calçada e machuco o pé. Vou ter que ficar 2 meses imobilizada. Ah, mas tem que ter 12 meses de carência, mas é um acidente, então eu posso fazer um pagamento. Não, a carência só conta a partir do primeiro pagamento em dia. Por quê? Não há cobertura de seguro para carro batido. Por isso que esse recolhimento precisa ser em dia. A lei, ela considera o que? A boa-fé das pessoas de fazerem esse pagamento para a Previdência e ter acesso à cobertura no futuro, do sinistro no futuro, do evento que vai te gerar essa necessidade de benefício no futuro, tá? Quando para o empregado doméstico, anotado em carteira de trabalho, sob a lei dos domésticos, a carência começa do primeiro pagamento realizado também dentro da data de vencimento, dentro do primeiro pagamento em dia, tá? Recolhimentos retroativos, é melhor não se aventurar, ter muita certeza de que a pessoa se enquadra para se beneficiar desse pagamento atrasado. Os facultativos, mesma coisa, primeiro pagamento em dia. E os segurados especiais, os rurais, né? O tempo de carência começa a contar a partir da documentação contemporânea da época que comprove essa atividade. Gente, essa parte é a pior do previdenciário para quem está iniciando. Eu acho que o doutor Armando está aqui. O ano passado, no curso de iniciação previdenciária, o doutor Armando está aqui. No começo, a gente sempre comentava, né, que a pior parte para estudar previdenciária é esse início de segurados, dependentes, inscrição, filiação, carência, período de graça, porque é tudo muito repetitivo, mas é essencial para o nosso dia a dia, né? E aqui, aproveitando esse tema, né? A próxima semana a gente vai falar sobre os recolhimentos para o INSS, como contribuem, quais são as alíquotas, quais são os efeitos de cada uma das alíquotas. E aí eu já deixo a pergunta para a próxima semana, que é quais são os efeitos para carência, tempo de contribuição e qualidade segurado do recolhimento retroativo, porque eu imagino que isso seja muito recorrente para todo mundo, é uma dúvida da população em geral, da nossa família, dos nossos amigos e dos nossos clientes. Esse era o tema para a nossa semana. Agora vocês estão aí convidados a interagir. Se alguém quiser bater um papo, trocar experiência, dar alguma dúvida, a gente está aqui à disposição para conversar um pouquinho. Tá tranquilo, gente? Ninguém quer falar nada, ninguém quer interagir comigo? Oi, Camila, bom dia a Bom dia, todos. bom dia. Eu mandei, eu mandei uma mensagem aí no chat, não sei se você viu aí, que eu fiquei com uma dúvida, em relação à carência. Você tinha dito lá do artigo 29 que em relação às pessoas com doenças crônicas, né, que estão ali elencadas no decreto, Sim, não tem a necessidade de carência mínima, né? Mas a isso. pessoa que nunca contribuiu, ela pode requerer o benefício? A pessoa que tem que está elencada dessas doenças, não? Não, porque aquela. É ótima a sua pergunta, Grazi. Até algo que eu esqueci
deixei passar na hora que a gente estava conversando. Aquele rol de doenças, ele serve para quê? Para dizer que a pessoa pode ter um único recolhimento para ter a cobertura, mas precisa de pelo menos um recolhimento para ter acesso. Ela sai da exigência dos 12 meses e fica em um único recolhimento para ter a cobertura, tá? Perfeito, Mas obrigada. aí a próxima pergunta é: mora com quem? Como que é a renda familiar? Será que não é um caso de BPC Loas? Já por isso que a gente está fazendo essas semanas, né? Para avaliar. Ah, não, e meu cliente não vai se enquadrar nesse caso, mas eu posso pensar em um outro tipo de benefício, um outro tipo de cobertura. Entendi. Obrigada. Mas alguém, gente, quer bater um papo, conversar, tirar alguma dúvida? Tudo tranquilo para vocês? Então, eu vou encerrar a gravação aqui. Deixa eu ver, para eu não perder, igual foi um dia que a gente estava. Foi uma aula bem grande aí, de quase 3 horas, e acabamos perdendo tudo. Vou parar aqui.